Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mini curso de Direito Eleitoral com foco nas eleições de 2024. E a aula de hoje é votação. Quero contar para vocês um pouquinho como que funciona o dia da votação, o dia da eleição. Bom, como se sabe, né, o horário das eleições é das 8 às 17 horas. A eleição desse ano ocorrerá no dia 6 de outubro e esse horário é utilizado como padrão o horário de Brasília, já que existem algumas regiões do Brasil que existe um fuso horário diferente. Então, sempre se lembre que o horário padrão é o horário de Brasília. Além disso, você não precisa levar o seu título de eleitor para votar. Já tem algumas eleições que é possível que você vote apenas com um documento seu oficial com foto. Oficial, que eu digo, é um documento expedido por um órgão reconhecido pelo governo, né? E que tem aí que você possa utilizar ele em todos os locais, tais como certificado de reservista, a carteira de trabalho, a sua identidade, o seu RG. Então, você pode utilizar esses documentos para você poder votar. Mas lembre-se, você tem que saber onde é o seu local de votação. E se por acaso você perdeu o seu título de eleitor e não sabe ali a sua seção, você pode fazer uma consulta no site do TSE. Lá estão disponíveis os locais de votação e você pode preencher os seus dados e fazer uma consulta para você identificar onde é o seu local de votação e se por acaso houve alguma mudança do seu local de votação. É importante informar para vocês que a votação ela é conduzida por uma mesa receptora. E essa mesa receptora ela é composta por algumas pessoas ali que são voluntários, né? São chamados mesários voluntários. Eles trabalham de forma gratuita e estão aí a serviço do TSE. A escolha desses mesários, ela é feita pelo próprio juiz eleitoral da zona eleitoral aonde você vota e é preenchida as vagas preferencialmente com pessoas que se voluntariam. E se você tem interesse em ser um voluntário, você pode procurar o TRE da sua região, né, ou a vara eleitoral da sua região, ou preencher um formulário específico que está disponível no site do TRE do seu estado. A mesa receptora de votos, ela é composta por um presidente e por um vice-presidente, por um mesário e por um segundo mesário. Dentro da sessão eleitoral, o presidente ele é a autoridade máxima. Então, qualquer ocorrência que acontecer naquele local, o presidente da mesa receptora ele precisará ser comunicado, porque ele é o responsável por fazer as ocorrências caso elas precisem ser registradas. Como você já sabe, no Brasil, a gente não utiliza aquelas cédulas de papel, como em muitos outros países tem ainda essa modalidade de votação. No Brasil, o sistema que é adotado é o sistema eletrônico de votação. E a votação é feita através das urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral afirma que usa o que há de maior tecnologia, né? E que as urnas eleitorais, elas são auditáveis e elas seriam urnas seguras. Embora existam muitas controvérsias com relação a isso, o TSE afirma que os mecanismos de auditoria eles são seguros e que as urnas eleitorais elas são auditáveis. Pode ficar uma dúvida para você, eleitor, porque com certeza você já ouviu a história de alguém que informou para você que ouviu dizer que na sua sessão a urna não funcionou. E aí a pergunta que fica, que pode pairar a nossa mente quando a gente está para votar e se a minha urna não funcionar? O que eu preciso fazer? Qual atitude eu preciso tomar? Bom, o primeiro passo que você precisa fazer é comunicar ao presidente da mesa receptora que a sua urna não está funcionando. O presidente da mesa receptora, ele irá ligar e desligar o aparelho, ele tem autorização para fazer isso mediante uma falha, e se mesmo assim, ao reiniciar a urna não funcionar, ele vai precisar comunicar ao juiz eleitoral que designará uma equipe especializada para analisar a ocorrência daquela urna. Essa equipe não está autorizada a abrir a urna e fazer qualquer manutenção ali, mas tão somente autorizada a fazer alguns procedimentos, que são
conforme é especificado na resolução eleitoral, que são reposicionar a mídia de votação. Segundo, substituir uma urna defeituosa por uma urna de contingência, uma urna que está ali à disposição, que é uma urna reserva. Ou substituir também a mídia que está defeituosa, caso eles consigam identificar que é a mídia que está defeituosa. Feito esses procedimentos e a urna ela continue apresentando falhas, poderá ser indicada a votação por cédulas que estarão à disposição para esse tipo de situação. Lembrando que todas as ocorrências que acontecerem com a urna defeituosa precisarão ser devidamente registradas em ata e isso tem que ser remetido à Justiça Eleitoral, que irá analisar, enfim, essas possíveis falhas e remeter essa urna ou a apuração ali para uma verificação. Tem uma outra questão que é muito importante a gente ressaltar, que é o poder de polícia eleitoral. Muito embora isso não esteja intimamente ligado ao dia da votação e da eleição, como o tema proposto aqui nessa aula, o poder de polícia ele é algo que ocorre, né, que acontece com a atuação da Justiça Eleitoral. No Brasil, o juiz eleitoral ele tem um poder de polícia tão somente para fazer cessar alguma propaganda irregular. O juiz ele não pode tomar a decisão de indicar que aquela situação deve ou não ser levada a uma análise ou ocorrer uma denúncia por parte do juiz. Não. Se houver alguma questão de propaganda irregular, o juiz ele pode somente fazer cessar aquela questão irregular e remeter ao Ministério Público a ocorrência para que aí sim o Ministério Público possa analisar e verificar se oferecerá a denúncia ou não. Os partidos políticos também podem propor denúncias, né, apresentar as irregularidades, assim como os candidatos. E todas essas irregularidades têm que ser depois remetidas a um processo judicial para aí sim ser apurada a ocorrência de alguma infração, a resolução, algum crime eleitoral ou ser submetido também à aplicação de multa. Todo procedimento tem que ser remetido ao Ministério Público, ele identificará se haverá ou não a necessidade de apresentar essa denúncia e todo o processo tem que ocorrer dentro do devido processo legal. Essa foi mais uma aula do nosso mini curso de eleições 2024 e eu aguardo você na próxima aula.